Imagine uma terra antiga, quase mítica, chamada Uz. É o cenário onde nós conhecemos Jó, um homem descrito como perfeito e íntegro que temia Deus e se afastava do mal. É assim que começa o livro de Jó, Jó 1:1. À primeira vista, a narrativa parece uma simples introdução, mas logo a gente percebe que Jó, ele é muito mais do que um homem comum. Ele se torna um símbolo da resistência humana quando regenerada frente ao inexplicável. Um tema que ecoa, eu diria assim, em obras clássicas de diferentes eras, desde a tragédia grega até os romances modernos. O que a gente vê no livro de Jó é uma luta universal com a questão que sempre nos atormenta quando o sofrimento chega. Por que sofremos? Por que isso está acontecendo? Essa é a pergunta que Jó, como todos nós, se vê obrigado a enfrentar. E quando nós mergulhamos na sua história, nós somos puxados para uma reflexão maior sobre a vida, muito semelhante à experiência de, por exemplo, assistir um filme chamado A Árvore da Vida, de Terrence Malick. No filme, a árvore é retratada em sua plenitude e mistério, da criação do universo até os momentos mais pequenos e íntimos de uma família. Jó, assim como o protagonista do filme, enfrenta o vazio cósmico, o silêncio divino e a grande pergunta que ecoa nas nossas mentes. Por que coisas terríveis acontecem a pessoas que o homem acha que são pessoas boas, né? Por que coisas terríveis acontecem a pessoas boas? A Bíblia diz que não há quem faça o bem, mas não é assim que o homem natural pensa. No entanto, enquanto a Árvore da Vida nos apresenta respostas visuais, o filme, metafísicas e poéticas, o livro de Jó nos leva por um caminho de diálogo direto com o Criador. Se quisermos aproveitar ao máximo o livro de Jó, é essencial entender que não se trata apenas de uma história de sofrimento, mas de um confronto com a ordem universal de um mundo caído, a partir de um mundo caído. Deus, o arquiteto de tudo, é quem determina o curso das nossas vidas. E é aqui que o papel do ser humano entra. Nossa responsabilidade é nos entregar a Ele com humildade e obediência. Essa ideia se reflete em tantas obras ao longo da história, porque ela fica meio que pairando na consciência humana. Então pense, por exemplo, em Sócrates, na sua última obra-prima filosófica, Fédon, em que ele se prepara para a morte, aceitando seu destino com tranquilidade, dentro das possibilidades de um homem ímpio. Porque ele sabia que estava nas mãos de uma força maior, ele diz, a justiça divina. Assim como Jó. Então você vê como, pelo menos a ideia ecoa nas consciências humanas. Então a imagem de Jó também nos remete, por exemplo, ao Mercador de Veneza, por exemplo, uma obra famosa de Shakespeare. Ali, Antônio, que é o mercador, encontra-se em uma situação terrível devido a uma dívida de sangue com Shylock. Mas ao invés de se rebelar contra o que lhe parece um destino cruel, ele aceita a sua condição. Então, assim como Jó, Antônio nos ensina que há algo maior em jogo e que, mesmo quando não compreendemos os desígnios, a entrega à justiça superior é a única opção sábia. Então, voltando a Jó, a gente aprende que quando Deus decide levantar sua mão contra nós, ainda que não compreendamos o motivo, nossa tarefa é continuar glorificando a Deus. Isso exige uma fé profunda e inabalável. Jó sabia, como Shakespeare nos ensinou em suas tragédias, que o questionamento da ordem cósmica geralmente leva à destruição. Nas tragédias gregas, a gente vê figuras como Édipo, por exemplo, que ao tentar desvendar os mistérios do seu destino, ele termina por descobrir que seu esforço para escapar do seu destino só o conduziu a ele de uma maneira mais trágica. Em contraste, Jó é aquele que, em meio à calamidade, decide permanecer no caminho da aceitação da soberania divina.
Então, sua resposta é uma postura de submissão, um reconhecimento de que, como criaturas, pertencemos totalmente a Deus, tanto na vida quanto na morte. Mas eu diria que é importante lembrar que essa entrega não é passiva, não é? É por isso que há todo o drama do livro de Jó. Ao contrário de personagens como Prometeu, por exemplo, que desafia os deuses roubando o fogo do Olimpo, né, e sofrendo tormentos eternos por isso, Jó não se rebela contra Deus. Ele não rouba nada, não luta pelo controle. Ao contrário, ele se torna o exemplo máximo de que, mesmo sem entender, devemos nos submeter, pois a justiça de Deus é superior à nossa, a sabedoria de Deus é superior à nossa e Ele é soberano. Então, quando Tiago nos exorta a considerar a paciência de Jó, em Tiago 5:11, né, ele não está apenas nos pedindo para admirar um homem resiliente. Ele está nos chamando a aprender como e com o exemplo de Jó, que apesar de todas as adversidades, continuou fiel. Então, em um mundo moderno, onde tudo é imediato e a paciência é uma virtude em extinção, né? Porque tudo tem que ser automático, Jó nos ensina a valorizar a longa espera, longa espera. Então, imagine um artista como Van Gogh, que apesar de anos de fracasso e rejeição, continuou a pintar com uma paciência quase transcendental, quadros que ninguém valorizava. Ele poderia ter desistido, né, Van Gogh? Poderia ter questionado se sua arte realmente valia o esforço, mas ele persistiu. E hoje sua obra é celebrada como uma das maiores conquistas da humanidade, na história da arte. Então, a paciência de Jó é semelhante a uma fé em algo que ele ainda não podia ver. Ele nem podia entender. E finalmente, quando vemos o desfecho da história de Jó, somos lembrados de que o sofrimento, por mais intenso que seja, tem um propósito. Deus tinha um plano e estava agindo, mas nunca é contado a Jó sobre esse plano e o propósito de Deus. Então a sua esperança, no fim, não foi desapontada. Aqui a história nos leva de volta às grandes narrativas da literatura mundial, como, por exemplo, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Jean Valjean, que é o protagonista, passa por enormes provações, sendo caçado e condenado injustamente, mesmo quando faz o que é certo. E a sua história de redenção é o que faz dele um personagem tão marcante na história da literatura. Não é? Como Jó, Valjean resiste às provações e, no fim, ele encontra uma forma de graça. Mas há um ponto interessante no livro de Jó. Seus amigos, aqueles que deveriam consolá-lo, acabam fazendo o oposto. Né? Todos nós conhecemos, né, a expressão amigos de Jó. Isso nos lembra das muitas relações traiçoeiras nas grandes obras, por exemplo, de Shakespeare. Em Rei Lear, por exemplo, a gente vê o rei sendo traído por aqueles que deveriam apoiá-lo, suas filhas Goneril e Regan, que em vez de cuidar do pai, o tratam com desprezo e crueldade. No caso de Jó, seus amigos fazem algo similar. Eles o acusam de pecados secretos, de crimes que ele não cometeu, numa tentativa de impor sobre ele um julgamento falso. Mas o que torna as batalhas espirituais de Jó ainda mais dolorosas é a forma como o diabo instiga essas aflições. Algo que o apóstolo Paulo nos alerta, né, em Efésios 6:12. Não lutamos apenas contra a carne e sangue, mas contra as potestades espirituais. Isso é retratado em tantas formas de arte, como por exemplo no poema épico Paraíso Perdido, de John Milton, onde Satanás é o grande acusador, o que busca constantemente corromper a criação de Deus. Em Jó, o diabo tenta distorcer sua visão de Deus, fazendo ele acreditar que o Criador se tornou o seu inimigo. No fim, o que Jó nos ensina é que nem sempre entendemos ou entenderemos as razões de Deus. Há um filme, né, chamado 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, onde os personagens confrontam uma força cósmica e inteligências que estão além de sua compreensão. Isso é só fantasia, né?
Jó se depara com o incognizível, né? Incognizível. E o mistério é parte da beleza da fé. Kubrick nos lembra que o universo é vasto, né, no seu filme, e nossas mentes são muito limitadas. Jó também nos ensina que, enquanto esperamos pela revelação divina, nossa tarefa é a paciência, a confiança e, acima de tudo, a fé de que, no fim, Deus tem um propósito redentor que glorificará o seu nome e nos alegrará, né? Glorificará a Deus e será o nosso bem maior. Então, assim como Jó, nós somos lembrados de que nossa compreensão é limitada e que na vida muito do que sofremos, muito do que enfrentamos permanece envolto em mistério. O desafio é confiar que no final a justiça divina e sua sabedoria se manifestará, né? Há muitas histórias épicas assim, né, nas tragédias, nos poemas e nos filmes que atravessam as gerações, porque isso é algo presente na vida humana. Então nós começamos nossa jornada com uma descrição simples, mas tremendamente poderosa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era perfeito e íntegro, e temia Deus, e se afastava ou se desviava do mal. Jó 1:1. Então, à primeira vista, esse versículo pode parecer apenas uma introdução direta a um homem de fé. Mas quando a gente olha com mais cuidado, mais de perto, a gente vê que Jó é mais do que um personagem bíblico. Ele se torna, eu diria, uma figura atemporal, um ponto de interseção entre a justiça divina e o sofrimento humano. Seu nome ecoa ao longo da história como um exemplo da luta com o mistério do sofrimento e a grande questão: por que um homem reto como Jó está sofrendo assim? Por que essas calamidades estão acontecendo? Ou há uma pergunta oposta, né, como no Salmo 73, por que prosperam os ímpios? Então, para a gente realmente entender o impacto de Jó, nós devemos primeiro situá-lo no tempo e no espaço. O texto não nos oferece uma data exata para a vida de Jó e talvez isso seja parte do mistério. Jó parece pertencer a uma época tão remota quanto as origens lá da humanidade, né? Alguns estudiosos acreditam que Moisés pode ter escrito o livro de Jó. Se for o caso, essa história serviria como um lembrete para o povo de Israel que estava saindo do Egito, de que Deus, em sua infinita justiça, também privilegiava povos fora da descendência de Abraão. Aqui Moisés estaria nos dizendo algo que ressoa até hoje: Deus é maior do que qualquer linhagem, maior do que qualquer fronteira cultural. Então essa ideia de que Jó não era parte da aliança abraâmica, ou seja, ele era da mesma época de Abraão e estava vivendo uma história paralela, não é? E não sendo descendente, mas ainda assim era alguém que a graça soberana escolheu e Deus justificou por fé, regenerou, nos traz uma questão intrigante, né? Seria Jó um estranho aos olhos dos judeus, ou seja, um pagão? Abraão também era, quando Deus chamou. Que sem os sinais visíveis da aliança, como a circuncisão, ainda assim Deus chamou eficazmente, como chamou Abraão lá em Ur, não é? Que também Abraão era um adorador da lua, um pagão. Então imagine Jó como uma figura parecida com a de um personagem na história da literatura chamado Atticus Finch, né, de O Sol é para Todos, que é um livro de Harper Lee, né, e virou filme e tal. Atticus também ele vive em uma sociedade que julga e divide as pessoas com base em regras superficiais como cor, né? É um filme que está falando sobre o racismo lá muito tempo atrás nos Estados Unidos. Mas ele, como Jó, segue um código de integridade, justiça e retidão que transcende as limitações impostas pelo mundo ao seu redor. Então, assim como Jó, Atticus não precisa do sinal da aliança, né, entre aspas, para viver uma vida de moralidade. No caso
dele vivendo diferente da sociedade preconceituosa que ele vivia. No caso de Jó, uma vida de paixão por Deus, fruto de um coração regenerado soberanamente, como Deus fez também, como eu disse, com Abraão, que também era pagão, adorava Nana, né, a deusa da lua, até os 75 anos de idade. E é exatamente isso que Moisés, ou o Espírito Santo, como o verdadeiro autor, né, quer destacar. Jó serve como um exemplo para os judeus e, por extensão, para todos nós, que Deus não está confinado às fronteiras que nós imaginamos. E esse tema ecoa em muitas obras na literatura, porque, como eu disse, essa é a verdade de Deus, está em sua palavra, e ele coloca ecos dela em nossa mente, isso aparece em todo lugar. Não é? Eu estava mencionando Os Miseráveis, né, de Victor Hugo, onde Jean Valjean, um homem marcado como criminoso pela sociedade, apesar de que ele só tinha roubado um pão para a sua família faminta, e é condenado a 30 anos e fica décadas preso e depois é perseguido implacavelmente. Né? Ele se redime por meio de de um dia ele era muito revoltado, queria vingança, mas a graça o restaura. Né? Então, Valjean, assim como Jó, é uma figura que transcende as convenções sociais, mostrando que a verdadeira graça e justiça é maior do que os rótulos que o mundo impõe. Agora, sobre a questão de quando e onde Jó viveu, há muitas especulações. Alguns situam a terra de Uz no Oriente, enquanto outros a associam a Idumeia, terra dos descendentes de Esaú. E isso é intrigante, né? Porque se considerarmos que Jó era um idumeu, um descendente de Esaú, então você coloca ele na linhagem de Abraão, mas não na linhagem da promessa. Né? Nós entramos em um terreno ainda mais interessante. No livro de Malaquias, Deus diz: eu amei Jacó, mas odiei a Esaú. Malaquias 1, 2 e 4. Isso nos lembra da tensão entre esses dois irmãos gêmeos, né? Esaú e Jacó, uma rivalidade que simboliza a escolha soberana divina, onde Jacó foi escolhido por Deus, enquanto Esaú foi rejeitado. Jacó foi escolhido por graça e Esaú foi rejeitado por justiça. Né? Então, essa rejeição ecoa ao longo da história bíblica, mas aqui está a surpresa. Né? Mesmo sendo de uma linhagem rejeitada, se Jó é um idumeu, Jó é considerado justo e íntegro pela fé. Ele é justificado pela fé. Essa dicotomia nos leva a pensar num outro exemplo, assim, eu diria clássico. Né? Por exemplo, o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Nesse romance épico, o protagonista, né, Edmond Dantes, ele é traído por aqueles em quem ele confiava e condenado injustamente. No entanto, assim como Jó, ele permanece íntegro em seu sofrimento, determinado a encontrar justiça. Assim como Jó, a história de Dantes é uma jornada de fé, paciência e, eventualmente, redenção. Então, voltando a Jó, né? Se aceitarmos que ele era descendente de Esaú, isso nos coloca diante de um paradoxo. Um homem vindo de uma linhagem rejeitada, mas que vive uma vida pela graça reta e é justificado diante de Deus, que até se torna um exemplo para os próprios judeus, para quem o livro de Jó é endereçado. Né? Nós podemos ver um reflexo de histórias assim ecoando, né? De Jacó e Esaú. Esaú, primogênito, foi rejeitado, mas aqui temos Jó, possivelmente da sua linhagem, como um exemplo brilhante do que a graça pode fazer. Isso mostra de maneira poderosa que Deus não está preso à lógica humana de mérito e primogenitura. Né? É o contrário, ele rejeita Esaú sendo o primogênito, mas ele também pode escolher Jó sendo um idumeu. Assim como Esaú foi rejeitado, mas Jó foi escolhido, isso nos lembra que a graça de Deus é sempre surpreendente. A gente nunca deve pressupor como a graça vai agir. Ela, por si só, sempre é surpreendente para nós.
E a menção de Jó no livro de Ezequiel é outra prova de sua importância fundamental, né? Ezequiel nos diz que se Jó, Noé e Daniel estivessem entre o povo destinado ao exílio, né, e muitos à destruição, apenas suas próprias almas seriam salvas pela oração deles, que nem a oração de homens como Jó, Noé, Daniel salvaria o povo todo. Ezequiel 14:14. Isso nos coloca diante de três figuras exemplares, cada uma apresentando ou representando uma virtude diferente. Noé, a obediência, eu diria, né? Daniel, a sabedoria, apesar de que em todos eles você vai encontrar as três, mas de maneira mais proeminente, né? E Jó, a paciência. Mas há algo mais, né, acontecendo aqui. Por que esses três homens são mencionados juntos? Em O Senhor dos Anéis, né, de J.R. Tolkien, há também uma tríade de personagens que simbolizam virtudes essenciais. Aragorn, o rei justo, Gandalf, né, o mago sábio, e Frodo, o resistente, aquele que ninguém esperava, que parece fraco, né, um hobbit, mas resistente. Cada um desses personagens desempenha um papel crucial no destino da Terra-média. Assim como Jó, Noé e Daniel representam os pilares da justiça divina no plano maior de Deus na história. Na arte, o simbolismo de Jó como um modelo de paciência e fé é frequentemente explorado, né, por causa disso. Pense, por exemplo, as tentações de Santo Antão, que é uma pintura de Salvador Dalí. Santo Antão, assim como Jó, enfrenta as tentações e aflições que o diabo coloca em seu caminho. Então a imagem de Dalí é surreal, com criaturas fantásticas atormentando, não é, ele. Mas a mensagem é clara: a fé é um campo de batalha. Santo Antão, assim como Jó, nos mostra que mesmo quando somos afligidos por forças que não compreendemos, nossa tarefa, se a graça nos chamou e ela vai nos capacitar, é permanecermos firmes, confiando na sabedoria e justiça divina. Então, além da arte, essa luta contra as forças que nos cercam é uma constante na história humana. A gente vê eco disso em todo lugar, por exemplo, na música, por exemplo, na música Hurt, de Johnny Cash, né? A gente ouve a voz de alguém lutando com a dor e a aflição. Uma alma que, eu diria que, como Jó, está no limite da sua resistência. A letra fala de arrependimento, de sofrimento e de uma busca por redenção, temas que vão ressoar profundamente quando a gente olhar a história de Jó. Tá? Finalmente, a gente deve considerar a terra de Uz, mencionada em Lamentações 4:21, onde Jeremias faz referência a uma parte da Idumeia. Tá? Os idumeus eram, como a gente disse, descendentes de Esaú, e embora tivessem a circuncisão, haviam se afastado da verdadeira adoração a Deus. Então, se Jó era um pagão, ele estava fora da linhagem de Abraão. Se ele estava na linhagem de Abraão, como idumeu, ele era realmente de Uz, então ele vivia entre um povo que, em sua maioria, havia abandonado Deus, não vivia na aliança. Isso torna a sua integridade ainda mais notável, seu compromisso com Deus, sua fé. Então, Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte por seus próprios compatriotas em Atenas. Jó vive em um ambiente hostil à verdadeira adoração, mas mesmo assim ele se mantém fiel entre os seus próprios compatriotas, a sua própria cultura, que é hostil a Deus. Sócrates, em seu julgamento, defende-se dizendo que, mesmo sendo condenado, ele prefere morrer a renunciar à busca pela verdade. No caso dele, a verdade filosófica, né? Da mesma forma, Jó, mesmo em meio a um povo que se afastou totalmente de Deus, prefere manter sua integridade, mesmo quando tudo ao seu redor conspira contra ele e esse compromisso com Deus. Essa é a verdadeira força do caráter de Jó. Viver em santidade, mesmo em um ambiente onde a piedade era rara, muito rara. Na verdade, ele estava sozinho nela, como Abraão também. Então,
o livro de Jó nos leva a uma reflexão profunda sobre a justiça divina e a natureza humana, agora, no mundo caído. Ele nos lembra que a fé não está limitada a fronteiras culturais ou religiosas, mas é um caminho aberto a todos aqueles que Deus chama eficazmente e então vai trazer a sua verdade ao seu filho com sinceridade. E a história de Jó transcende seu contexto histórico e se torna uma meditação universal sobre o sofrimento, a paciência, a integridade e o amor verdadeiro a Deus. O retrato de um coração que realmente foi regenerado por Deus. Como Jó, nós somos todos desafiados a manter nossa fé, que é um dom de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar totalmente desmoronando como a vida de Jó desmoronou. Como tantas figuras na literatura, do cinema, da arte, da música, Jó nos mostra que, no fim, a justiça de Deus prevalece mesmo quando tudo parece perdido. O nome Jó ele carrega consigo uma certa ambiguidade, uma profundidade que nos desafia a explorar diferentes interpretações. Alguns traduzem o nome como pranto ou choro, uma interpretação que certamente faz sentido, considerando as aflições que ele enfrentou e o que Jó logo traz às nossas mentes. Outros, no entanto, interpretam seu nome como homem de inimizade. Não porque ele fosse um homem que odiava, mas porque era alvo do ódio, como se estivesse constantemente sob ataque. Então pense nele como um alvo ambulante, vulnerável às flechas. Aparentemente, para quem estava vendo a história, as flechas do destino estranho. Então essa ideia de um homem injustamente atacado nos lembra figuras como a gente mencionou, de Jean Valjean e Os Miseráveis, que vive sob o peso de uma injustiça que não pode ser facilmente redimida. E ele, como Jó, é o centro das inimizades do mundo, perseguido por forças que muitas vezes estão além do seu controle, quase que o tempo todo. Mas o que importa aqui, contudo, não é tanto a etimologia do nome, mas o fato de que Jó foi um homem real, uma pessoa cuja vida está registrada para nos ensinar lições profundas sobre fé, sofrimento e perseverança, sobre amor verdadeiro a Deus. Então a ideia de que a história de Jó possa ser uma alegoria, como já foi dito muitas vezes, fabricada ou um mito inventado, é rejeitada claramente pelo testemunho bíblico. Ezequiel e Tiago são testemunhas confiáveis de que Jó foi uma figura histórica e real. Assim, o Espírito Santo, ao inspirar esse registro, ele nos leva a compreender que estamos lidando com algo mais profundo e mais autêntico do que uma simples parábola ou de qualquer história que ecoa um pouco essa história na literatura, no cinema, enfim, na história em geral. Então considere o mundo em que Jó viveu. Esse era um tempo em que a verdadeira adoração a Deus estava sumida, desaparecida. O serviço sincero a Deus havia sido corrompido em todas as partes do mundo. E as falsas concepções de Deus e superstições proliferaram e dominaram a mente humana, no mundo totalmente pagão. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, Jó é chamado eficazmente por Deus, pela graça, como Abraão, e ele se mantém fiel. Uma figura isolada de retidão. A gente pode ver um paralelo interessante aqui com o Melquisedeque, que também servia a Deus em pureza no meio de um mundo pagão na época de Abraão. Melquisedeque é uma figura misteriosa que aparece em Gênesis 14, 18 e 20, é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele, assim como Jó, serve de exemplo de como Deus preserva pela eleição alguns fiéis em meio à corrupção. Então, a ideia de que um homem justificado por Deus possa existir em um mundo caótico é algo que ressoa em diversas obras, da literatura, por exemplo. A gente mencionou o Éticos Finch, em O Sol é para Todos, que é um advogado que luta pela justiça em uma sociedade profundamente enraizada com preconceito racial. Então, como Jó, ele é uma voz de integridade em meio a um mundo que parece estar se despedaçando.
e Áticos e Jó, eles compartilham essa qualidade de ser homens de inimizade, eu diria. Não porque provocam ódio, mas porque são os alvos, como eu disse, das forças malignas da sua época que os cercam. Além disso, o mundo em que Jó vivia estava em um estado de confusão espiritual. Isso nos faz pensar em momentos na história onde grandes figuras surgiram para desafiar o status quo, né? E mesmo no mundo pagão servem como um exemplo disso para exemplificar para nós. Como a gente mencionou Sócrates na Grécia Antiga. Sócrates, assim como Jó, viveu em uma sociedade que havia se afastado da tradição moral antiga. E ele se posicionou como uma voz dissonante, questionando as normas estabelecidas e buscando a verdade, não a verdade de Deus, mas a verdade filosófica, é o que o humanismo pode fazer, mesmo quando isso acabou lhe custando a vida. Em Apologia de Sócrates, de Platão, né, a gente vê o filósofo defendendo suas crenças com uma calma e integridade que lembram a postura de Jó em suas provações. Sócrates, assim como Jó, era um homem de inimizade, né, alvo de um ódio que vinha da sua busca, no caso de Sócrates, pela verdade filosófica, e de Jó pela verdade de Deus, né, a verdade mesmo. Não há como você ter compromisso com a verdade numa geração sem se tornar um alvo assim. Então, mesmo que o mundo estivesse afundando em erros e superstições, Deus sempre reservou para si um remanescente, segundo a eleição da graça, uma semente de fidelidade. Nunca houve uma época em que Deus não fizesse isso. Isso é um tema recorrente na Bíblia e na história. Podemos olhar para figuras como Noé, que condenou o mundo ao permanecer íntegro em meio à corrupção generalizada. Hebreus 11, 6 e 7. A Arca de Noé, navegando pelas águas do dilúvio, é uma poderosa imagem da proteção de Deus sobre aqueles que ele separou para si mesmo e agora vivem uma vida para a sua glória, né? E permanecem fiéis, mesmo quando tudo ao redor deles está sendo destruído. Da mesma forma, Jó era uma espécie de arca viva, assim, de Arca de Noé viva, preservando a fé e a integridade em um tempo de grande apostasia. Essa ideia de uma semente de fidelidade também é explorada, por exemplo, eu diria, no filme Matrix, para a gente falar sobre algo mais próximo a gente. Um filme dirigido pelos irmãos Wachowskis, né? Um nome meio estranho. Neo, que é o personagem, né, o protagonista, é uma espécie de escolhido, né, de o eleito ali. Alguém que, em meio à ilusão e à escuridão da Matrix que envolve o mundo, se mantém fiel à busca pela verdade, mesmo quando todos acham que o que é normal e normativo é exatamente a mentira. Então, o mundo de Matrix é uma metáfora para a corrupção espiritual e moral que Jó enfrentou de verdade, né, em sua época. Neo, assim como Jó, tem de passar por grandes provações para provar sua fé na verdade que ele sabe, mas toda a cultura dele não, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Então, quando a gente volta para a história bíblica, a gente vê que, mesmo durante o tempo de Jó, quando a adoração verdadeira parecia estar à beira da extinção completa, Deus manteve alguns eleitos, chamados e fiéis. Os filhos de Israel estavam no Egito e parecia que o povo escolhido de Deus estava à mercê de Faraó e ia terminar sua história lá, né? Então, a história de Moisés e o Êxodo é um exemplo de como Deus resgata seu povo mesmo nas situações mais desesperadoras. Por exemplo, Êxodo 1,16, quando o Faraó ordena a morte dos meninos hebreus, uma tentativa de aniquilar a promessa de Deus, né? Assim como Moisés foi preservado para liderar seu povo, Jó foi preservado como um testemunho vivo de que a verdadeira fé que a escolha soberana de Deus concede não pode ser destruída, né? Então Jó, assim como Noé, condenou o mundo ao viver uma vida para a glória de Deus em meio à corrupção. Ele servia a Deus enquanto os outros se entregavam à idolatria e aos erros vergonhosos por sua própria vontade, né? Sem Deus interromper, todos os homens vivem assim.
Aqui a gente vê uma conexão com outra figura bíblica, né? Elias, por exemplo, que enfrentou um cenário semelhante em sua luta contra os profetas de Baal e todo um povo que era para ser o povo de Deus, mas tinha se corrompido completamente, em 1 Reis 18. Então Elias desafia os falsos profetas em uma competição para provar quem realmente serve ao Deus verdadeiro. E a coragem de Elias em um mundo mergulhado na idolatria é um eco, eu diria, da fidelidade de Jó em Uz. Ambos são exemplos que mantiveram a fé quando tudo ao seu redor indicava que eles deviam desistir, que eles deviam ser igual à cultura ao redor deles. Como em nossa época, a cultura totalmente humanista secular que nos cerca. Essa luta contra a idolatria, ou seja, colocar coisas no lugar de Deus, isso é o núcleo do humanismo secular, né? Colocar o homem no lugar de Deus. Enfim, essa luta contra a idolatria e o erro também ecoa para nós de muitas formas. Né? Por exemplo, há uma obra chamada A Persistência da Memória, é uma pintura surrealista de Salvador Dalí. Talvez você não saiba pelo nome, mas você certamente já viu. A obra retrata relógios derretendo em uma paisagem desolada, simbolizando a distorção do tempo e da realidade. Então, assim como os ímpios que se afastam de Deus, os relógios de Dalí parecem perder sua forma e o seu propósito. No entanto, há uma sensação de que algo ainda permanece, uma essência que não pode ser destruída. Assim como a fé de Jó permanece intacta, apesar das pressões do mundo e da cultura ao seu redor, algo que toda pessoa que Deus chamou, por exemplo, na nossa cultura, vai estar sofrendo. Então a história de Jó nos mostra que mesmo em tempos de grande declínio espiritual, Deus sempre preserva um remanescente fiel, segundo a eleição. Então Jó, como Noé e Elias, serve como uma testemunha eterna da fé verdadeira, que é fruto do chamado soberano de Deus. Jó condenou o mundo, não por palavras, mas por ações, vivendo uma vida de integridade em meio à corrupção, como Noé, como Elias. Então, assim como nas grandes histórias, né, do cinema, da arte, Jó é um personagem que desafia as convenções do mundo ao seu redor, permanecendo fiel quando tudo parece estar perdido. Né? E o seu exemplo para nós, eu diria que é um lembrete de que mesmo quando estamos sob ataque como alvos da inimizade, podemos confiar que Deus está conosco, nos preservando e nos sustentando em meio às maiores adversidades. É dito que Jó era íntegro, né, aqui, logo no primeiro verso. No contexto bíblico, essa integridade não é meramente uma questão de comportamento externo ou conformidade com normas, da lei ou normas sociais. Ela é entendida como uma plenitude interior. Essa plenitude significa que não há fingimento ou hipocrisia no homem, mas que o que está no interior se reflete no exterior. Jó então não possui recantos secretos onde possa se desviar de Deus. Ao contrário, ele exibe seu coração, seus pensamentos e afeições de forma, a gente pode dizer, transparente, buscando apenas se consagrar a Deus e ser completamente devotado à glória de Deus. Essa palavra traduzida como perfeito em algumas versões, né, tanto por gregos quanto por latinos, sofreu interpretações equivocadas ao longo do tempo. Ele era perfeito ou íntegro. Foi posteriormente mal explicada, levando muitos a pensar que a perfeição humana é alcançável nesta vida presente, por exemplo. Esse mal entendido obscurece a graça soberana de Deus, da qual sempre precisamos e que opera todas as coisas em nós, o querer e o efetuar. Então, afinal, aqueles que andam de maneira mais reta ainda necessitam encontrar refúgio contínuo na misericórdia divina em seu Filho. Foram santificados na obra de Cristo e continuam sendo santificados até serem glorificados. Sem o perdão dos pecados e o sustento de Deus, todo mundo perece, né? Porque não há um justo sequer. Portanto, embora a palavra perfeição tenha sido entendida corretamente por alguns, é mais preciso a gente reter o termo reto para evitar
distorções do verdadeiro significado. Então, nessa introdução, ali está Jó, chamado de reto. Mas o que exatamente isso significa? Né? Significa que não havia hipocrisia, fingimento ou engano nele. Que o que aparecia externamente era o que realmente estava no seu coração. Quando a Escritura deseja indicar o vício oposto à virtude da retidão ou da integridade, ela fala de um coração duplo. 1 Crônicas 12:33, Salmo 12:2. Então a integridade de Jó revela que seu afeto, o seu deleite em Deus, sua alegria em Deus, o seu afeto por Deus era puro e simples. Ele não tinha um olho em uma coisa e outro em outra. Ele não servia a Deus pela metade, mas se dedicava completamente a Ele. Essa dedicação total ressoa profundamente com a ideia disso, de autenticidade presente na vida dele. E considere, por exemplo, para a gente dar um exemplo disso, o personagem que a gente já mencionou aqui, de Áticos, né, o Sol é para Todos, aquele advogado que contra todas as coisas luta contra o preconceito racial numa época em que a sociedade dele e ele mesmo pertencia a uma classe que não agiria assim. E ele só tinha a perder a agir dessa maneira, com essa integridade inabalável. E é o que acontece com Jó. Né? São figuras que se mantêm fiéis aos seus princípios, mesmo quando enfrentam uma grande adversidade e incompreensão social ou cultural. Então, Áticos como Jó não se desvia do seu caminho de retidão, servindo como um farol, eu diria, de moralidade em meio à escuridão da sua época. A gente pode também pensar em Frodo, em O Senhor dos Anéis de Tolkien, que exemplifica essa integridade. Né? Frodo carrega o anel do poder, uma carga que poderia facilmente corrompê-lo, mas ele resiste, demonstrando uma força interior e uma dedicação inabalável à missão dele. Então, assim como Jó, Frodo enfrenta provas que testam sua integridade e fé, permanecendo firme em seu propósito apesar das tentações e dificuldades. Por exemplo, a gente pode, na arte, olhar essa integridade e pureza em Michelangelo, por exemplo, em sua famosa obra, né, Davi, de Michelangelo. A gente vê não apenas a beleza física, mas também a representação, eu diria, da força interior e da pureza de propósito. Davi, como Jó, é um símbolo de resistência e dedicação, pronto para enfrentar gigantes, apesar de suas próprias fraquezas. E a escultura de Michelangelo transmite uma sensação de integridade que vai além do mero físico, refletindo uma alma que realmente era dedicada a Deus, apesar de tudo. Né? Deus mesmo chamou de o homem segundo o coração de Deus. E, por exemplo, pense na música famosa, né, de Leonard Cohen, né, Aleluia, acho que todo mundo conhece, né? Que, embora envolva temas de sofrimento e redenção, também carrega uma profundidade de emoção e sinceridade que ressoa com essa integridade, apesar de não ser uma música cristã. Né? A voz de Cohen transmite uma autenticidade que toca o ouvinte lá de forma profunda para o mundo secular, né? Assim como Jó transmite sua verdade, sinceridade em meio a adversidades profundas. Agora, já a verdade, realmente verdade, né, de Deus. Então, na história clássica, isso aparece o tempo todo. Né? E Sócrates, que a gente já mencionou, em sua busca incessante pela verdade filosófica, pela ética, mantém uma integridade que desafia as normas estabelecidas. Então, há uma obra de Sócrates chamada Apologia de Sócrates, né? Na verdade, de Platão, né? Sobre Sócrates, porque ele é o discípulo. A gente vê o filósofo defendendo suas crenças com uma calma, uma firmeza que lembram essa postura aqui. Então, ambos são figuras que, através da sua integridade, é óbvio que uma lá no mundo pagão, não tem nada a ver com a verdade de Deus, mas inspiraram e desafiaram aqueles que, ao seu redor, buscavam a verdade
independente das consequências do seu compromisso com ela, que deve ser a nossa realidade. Então a gente deve ver que a verdadeira santidade começa por dentro. É por isso que ele era chamado íntegro. Imagine alguém que, aos olhos do mundo, possui a melhor aparência e uma vida exemplar, mas que carece de integridade e sinceridade no interior. Essa pessoa, apesar de toda a aparência externa, não tem nada de verdadeiro. Então, há uma metáfora dos riachos puros que fluem de uma fonte pura e que ilustra isso, né? A fonte deve ser pura para que a água dela flua também pura. Caso contrário, a água pode parecer clara, mas ainda assim ser amarga ou corrupta. Essa ideia, por exemplo, é explorada numa obra famosa chamada Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. O protagonista da obra, né, Raskolnikov, inicialmente ele parece perfeito e íntegro, mas sua corrupção interior o leva a cometer atos horríveis. E essa dicotomia entre aparência e essência reflete a importância da pureza interior que Jó exemplifica e porque ele é chamado de íntegro, em algumas versões perfeito. Então, tem um filme chamado A Origem, né, de Christopher Nolan. E a mente de cada personagem é uma paisagem complexa, onde a verdadeira pureza e sinceridade são essenciais para alcançar os objetivos maiores. E esse é o quadro que chamar Jó de íntegro aqui está pintando, né? Então, a verdade é que nunca poderemos alcançar a integridade perfeita, não é? Mas aqueles a quem Deus chama e a graça opera são íntegros nesse sentido. Como seres mortais, somos frágeis e frequentemente vacilamos em nosso caminho. Mesmo aqueles que buscam a retidão podem se sentir como se estivessem arrastando, né, suas pernas e suas asas, metaforicamente falando, né, enquanto habitam esse corpo mortal. A integridade perfeita só pode ser alcançada plenamente quando Deus remove de nós a miséria que nos enche, né? E um dia Ele fará isso quando nos glorificar. Até lá devemos continuar a buscar essa plenitude e renunciar a todo o fingimento e falsidade. Essa busca pela integridade ressoa, por exemplo, com a jornada de um personagem, por exemplo, chamada Elizabeth Bennet em O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, né? Elizabeth, ela luta contra as convenções sociais de sua época para manter sua autenticidade e integridade pessoal, mesmo quando isso significa desafiar expectativas e enfrentar grandes dificuldades. Sua jornada eu diria que é uma representação da luta contínua para manter a sinceridade em um mundo que muitas vezes recompensa a superficialidade e a duplicidade e não a integridade. Na filosofia, por exemplo, Immanuel Kant, que talvez seja o maior de todos os filósofos, discute a importância da boa vontade e da integridade moral como fundamentos da ética. E Kant, ele argumenta que a moralidade não deve depender de circunstâncias externas, mas deve emanar de uma integridade interna que resiste às tentações e pressões externas. Então, eu diria que, pelo menos em teoria, essa filosofia ecoa a integridade de Jó, que mantém sua fidelidade a Deus independente de todas as circunstâncias adversas, primeiro da cultura que o cercava e depois de todas as circunstâncias que começam a acontecer de maneira totalmente contrária a ele, né? Então, quando a gente, por exemplo, olha para a música, uma das peças mais famosas, que é a Nona Sinfonia de Beethoven, especialmente no movimento final ali, que é chamado Ode à Alegria, pode ser vista como uma expressão da busca pela integridade e pela união universal. Então, a grandiosidade e a pureza da música refletem nessa obra a inspiração humana por uma existência íntegra e harmoniosa, similar a essa dedicação total de Jó a Deus. Em resumo, a integridade de Jó
é um testemunho da plenitude interior e da dedicação inabalável a Deus, de realmente Deus ser o tesouro de um coração. Né? Ele não apenas reflete essa pureza em suas ações externas, mas também demonstra que a verdadeira santidade sempre começa lá nos lugares mais profundos do ser. É assim que a graça opera a santidade. Então Jó nos lembra que, apesar das imperfeições humanas e das dificuldades da vida, quando Deus coloca um coração na busca pela integridade e pela retidão, isso é essencial, não é uma coisa circunstancial. E sua vida é um exemplo atemporal de como a fé verdadeira, a fé salvífica e a dedicação podem transcender as falhas humanas, servindo como um farol de esperança, né, para todos que buscam viver o mesmo chamado, né, que é o nosso caso. A vida de Jó nos oferece um exemplo poderoso de como Deus deseja ser servido em espírito e em verdade sincera de coração, como Jeremias diz em Jeremias 5,3. Essa é a primeira lição que a gente deve aprender ao nos aproximarmos de Deus. E é isso que o livro de Jó está fazendo a gente fazer. Né? Não é suficiente apenas seguir rituais ou aparentar santidade, é necessário que nosso coração esteja alinhado com a vontade divina. Quando a gente lê que Jó era íntegro, estamos diante de uma descrição de uma vida que começa no coração e só depois se manifesta na conduta. E após ser chamado de íntegro, Jó é descrito como reto, o que nos leva à ideia de que sua retidão era um reflexo de sua vida interior, uma vida vivida em harmonia com os princípios plantados pela ação do Espírito Santo. É isso que gera uma vida reta, né? Em termos mais simples, Jó não era apenas interiormente puro, ele também vivia em paz com os outros, ou seja, sem prejudicar o próximo, sem enganar ou tramar contra os outros. Essa é a essência da retidão que o texto bíblico representa. Está falando sobre algo externo que flui daquela integridade interior. Não é? Então a ideia de retidão e integridade é central aqui no livro de Jó, e você vê essa ideia ecoando assim, no pensamento do homem, apesar do desvio fatal no coração. Né? Por exemplo, há uma obra chamada Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, e eu mencionei, né, que o protagonista, que é o Raskolnikov, esses romances russos têm nomes complicados, né? Ele acredita inicialmente que sua ação criminosa é justificada por uma lógica superior, aquela coisa de que você está fazendo algo errado, mas é por um bem maior. Mas no final ele é consumido pela culpa, revelando como a falta de retidão interior pode corroer até mesmo a mente mais racional. Então o conceito bíblico de retidão, como exemplificado por Jó, nos admoesta a conformar nossos corações e ações à vontade de Deus, à vontade revelada de Deus. Não basta ter uma vida irrepreensível aos olhos dos homens, se no coração houver hipocrisia ou duplicidade. Raskolnikov, ele é o oposto de Jó. Ele começa a jornada dele, né, na obra de Dostoiévski, acreditando que ele pode viver acima da moral comum. Mas logo ele descobre que a corrupção interior não pode ser escondida, nem mesmo dele mesmo, que é o que o ser humano quase sempre gosta de fazer, muitas vezes. Né? Esse conceito de unidade entre o coração e a ação, por exemplo, é explorada num filme famoso chamado A Lista de Schindler, de Spielberg. Né? Oskar Schindler começa como um empresário preocupado com o lucro, mas à medida que testemunha os horrores da guerra, seu coração muda e Schindler transforma suas ações usando seus recursos para salvar a vida de judeus. E esse ato final de retidão reflete uma mudança interior profunda nele. Então, assim como Jó, de maneira imperfeita, porque é na arte, mas é um eco assim, do que
da verdade espalhado por aí, né? Schindler exemplifica que a verdadeira retidão ela é manifesta em ações concretas que acabam sendo para o bem dos outros, mesmo que isso não gere nenhum ganho próprio, que é o que vai acontecer com Schindler, né? Schindler, ao sacrificar sua fortuna para salvar judeus no Holocausto, quando inicialmente ele fez fortuna com isso, revela a força de um coração transformado, né? Apenas humanamente falando. Algo que a Bíblia continuamente destaca de uma maneira final, né? Que é um novo coração. Então, a integridade interior é que molda a vida exterior. Nunca a verdadeira integridade começa no exterior. Então, a Escritura deixa claro que para sermos verdadeiramente retos, nossos pensamentos, mãos, pés e ações devem seguir o caminho junto, né? Um caminho reto. A carta de Paulo aos Gálatas faz um apelo semelhante, né? Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Isso nos lembra que, embora a gente possa professar seguir a Deus, nossas vidas e ações devem refletir essa declaração. O apóstolo Paulo ele desafia os Gálatas a mostrar por meio de suas vidas como o Espírito de Deus governava as suas almas. Não basta falar sobre integridade, é necessário realmente expressá-la, apesar de a integridade não começar, a retidão não começar no lado de fora, ela vai se expressar. Esse conceito de viver o que se acredita é central na filosofia de Immanuel Kant, que a gente estava mencionando. Uma outra obra chamada Crítica da Razão Prática, pura, Kant argumenta que a moralidade deve ser vivida como um imperativo categórico, ou seja, devemos agir de acordo com princípios que possam ser universalizados, sem exceções. Se nossos corações estão verdadeiramente sintonizados com o que é bom, com o bem, nossas ações vão refletir isso de forma consistente, sem buscar vantagens egoístas ou excepcionais para nós mesmos, ou mudar dependendo delas. Para Kant, assim como a verdade de Deus ensina, a conduta correta nasce de uma moralidade interior que é expressa de maneira externa, mas ela é interior. No exemplo de Jó, a gente vê que ele vivia entre seus vizinhos sem ser alguém que não vivia para o bem, sem ser uma bênção para os outros, agindo com justiça com todos. É o que a Bíblia diz. Essa retidão não era apenas uma questão de evitar o mal, mas de proativamente buscar o bem, de tal maneira que outros ao redor fossem abençoados por sua vida. E essa é a verdadeira medida da retidão, uma vida que por dentro e por fora está em conformidade com a vontade de Deus e que busca não o bem próprio, mas acaba sendo, como Deus diz de Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. Então a importância de viver com retidão também a gente vê capturada, por exemplo, no filme chamado Gran Torino, de Clint Eastwood. O personagem de Eastwood chama-se Walt Kowalski e é um veterano da guerra amargurado que inicialmente despreza os seus vizinhos. Mas ao longo do filme ele gradualmente aprende o valor da comunidade, da responsabilidade para com os outros. Então, assim como Jó, o Walt, ele passa a entender que a verdadeira integridade não está apenas em cumprir suas próprias convicções, mas em viver de uma maneira que seja uma bênção para as pessoas ao redor. E em seu sacrifício final, o Walt revela uma transformação profunda de um homem que vivia isolado e amargurado para alguém que, ao buscar o bem, que abençoasse os outros, encontra uma paz interior. Então Deus, ao testar nossa fidelidade, Ele não precisa do nosso serviço. Ele não depende de nossas ações. No entanto, o modo como tratamos os outros, você vai ver que Jó no final vai orar pelos seus amigos para que eles não sejam destruídos, mesmo eles tendo cometendo muito mal a ele, né? Então, é assim que se expressa isso.
Essa verdade é destacada por Jesus em Mateus 22, 40, onde ele resume a lei, os profetas, dizendo que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? E depois que ele fala sobre o que é o grande mandamento, isso vai se expressar em nós amarmos o próximo, como a nós mesmos. De certa forma, é assim que a Bíblia está dizendo que Jó está vivendo. Ele está demonstrando que a verdadeira fé de Jó para com Deus, amor e deleite em Deus, transbordou em retidão para com os outros, para com as pessoas, mesmo em sua imperfeição. E essa é uma lição poderosa que continua a ecoar para nós. Tá? Essa conexão entre amor a Deus e ser uma bênção para o mundo, né? para o seu redor, tá? Está sempre aparecendo. Eu estava mencionando no início o Mercador de Veneza, de Shakespeare, e falei que o personagem Antônio é um exemplo de como alguém pode sacrificar sua própria segurança financeira e física pelo bem dos outros, a oferecer seu corpo como garantia de um empréstimo para ajudar seu amigo, né? Acho que é Bassâmio. Antônio, ele reflete a retidão interior que Jó encarna, e que a Bíblia está querendo mostrar a nós o que era essa retidão interior de Jó e a disposição de sacrificar-se pelo bem e pela a bênção de Deus chegar aos outros. Contudo, eu diria que ao contrário de Shylock, que age com dureza e busca apenas vingança, Antônio busca a justiça e o bem-estar do seu amigo, mostrando que o verdadeiro caráter é revelado na maneira como tratamos não só como ele estava buscando a justiça, mas como isso afeta a todos. Jó, então, ele serve como uma testemunha contra aqueles que vivem cheios de amargura e de más intenções e que buscam apenas a própria vantagem em cada associação, em cada amizade, e está sempre amargo quando não consegue o que pretendia nessas relações. O texto bíblico nos adverte que aqueles que se dedicam a si mesmos e com isso a exploração da amizade dos outros de várias formas, na verdade apenas tentam aparentar retidão. E essa crítica é poderosa e continua sendo relevante durante toda a história humana. A integridade de Jó, ele condena todos aqueles que buscam ganhar qualquer coisa à custa de outros, revelando que a verdadeira retidão está em buscar muito mais do que aquilo que é direcionado ao nosso próprio interesse. A gente vê na história essa tensão entre verdadeira retidão e a hipocrisia refletida comumente na vida humana. Por exemplo, Thomas More, um dos conselheiros mais respeitados do rei Henrique VIII, há uma obra, falando sobre a vida dele, chamada Um Homem para Todas as Estações. Virou um filme, mas é uma peça de Robert Bolt. E nela Moore se recusa a comprometer suas convicções morais, mesmo quando isso significa sua própria morte, porque o rei queria corromper as coisas para poder se casar novamente. Então, mas Moore, apesar de ser leal, entre ser leal ao que ele conhecia ser o que Deus disse e o que o rei estava fazendo, ele foi leal a Deus mesmo à custa de ser condenado à morte. Então, sua integridade condena a corrupção ao seu redor, condena a corrupção de Henrique VIII, e isso gera a inimizade que leva ele à morte. Então, assim como a retidão de Jó denuncia aqueles que vivem apenas para si mesmos, lá no seu mundo, Moore, como Jó, é um testemunho de que a verdadeira retidão, ou seja, a verdadeira obra da graça é incorruptível, mesmo diante das maiores pressões. Então a história de Jó nos lembra que Deus gravou sua lei em 2 tábuas, uma referente ao nosso dever para com Deus, que é supremo, e outra como consequência disso ao nosso dever para com os outros. Para vivermos uma vida verdadeiramente reta, devemos respeitar e fazer de Deus nosso tudo, e com isso
tratar os outros de maneira que também glorifique a Deus, de tal maneira que eles sejam também, nós sejamos uma bênção para os outros. Não podemos separar essas duas responsabilidades porque elas fluem diretamente da outra, né? A nossa relação com o mundo deve fluir da nossa relação com Deus. E se nós queremos ordenar nossas vidas de maneira íntegra, devemos nos dedicar a Deus e ao mesmo tempo buscar o bem-estar de todos ao nosso redor. Como Paulo, por exemplo, ai de mim se não pregar o Evangelho, né? Então essa ideia de equilíbrio entre servir a Deus e ser uma bênção à nossa geração, né? É o que está aqui. Na obra A República de Platão, por exemplo, onde Sócrates discute a ideia de justiça na cidade e na alma, Sócrates argumenta que a justiça individual é inseparável da justiça coletiva e que para ser verdadeiramente justo devemos agir tanto para o bem da comunidade quanto para o nosso próprio bem. Jó, eu diria que encarna esse ideal platônico de uma vida justa, tanto em relação a Deus quanto aos outros, é o que o texto está dizendo para nós, mostrando que a verdadeira retidão que a graça soberana produz é uma harmonia entre o interior e o exterior, entre a devoção pessoal e o serviço, né, aos outros, de forma geral. Então a vida de Jó é uma expressão poderosa de que a verdadeira retidão é tanto interior quanto exterior. Não basta parecer justo aos olhos dos homens, devemos ser justos ou íntegros aos olhos de Deus, que flui exatamente da justificação que Deus nos dá por fé, e depois da operação da graça em nossos corações, que vai aperfeiçoando aquilo que Deus começou. E essa justiça se manifesta na maneira como vamos viver a nossa vida de maneira geral. Então Lucas diz em Lucas 16:15, o que é nobre e excelente aos olhos dos homens é apenas abominação aos olhos de Deus. A vida de Jó nos ensina a buscar uma retidão que transcende a aparência externa simplesmente aos olhos dos homens e que se enraiza profundamente no coração onde a verdadeira integridade reside. A vida de Jó nos ensina que para ordenar nossas vidas de maneira correta, nossos olhos devem estar fixos. Primeiro, num ponto fundamental, Deus, e depois, como consequência disso, nos outros. Então, por que devemos olhar para Deus? Porque, como o livro de Isaías nos lembra, fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43:7. Fomos feitos para desfrutá-lo, gozá-lo, adorá-lo, servi-lo, não porque ele necessite do nosso serviço, mas porque esse é o propósito último da nossa existência. E é onde nossa existência encontra o desfecho para o qual ela foi feita. Então, Agostinho de Hipona, em suas confissões, ele afirmou que a eloquência que nossos corações estão de uma maneira mais poética, e eloquente, então ele afirmou com eloquência que os nossos corações estão inquietos até que encontrem descanso em Deus. Esse sentimento de inquietude reflete o vazio que o homem sente quando tentamos viver por nós e para nós mesmos, sem o olhar constante voltado para Deus. Deus, ao contrário de nós, não necessita de nada. É na sua plenitude que Ele nos chama para um relacionamento de adoração e serviço. É na sua completude. No entanto, quando nós falamos de temor de Deus, como em Jó, não temos aqui, ou não estamos refletindo e nos referindo ao medo servil que paralisa, Ao contrário, o temor a Deus é algo mais profundo, um reconhecimento de sua grandeza e majestade que nos leva a honrá-lo e adorá-lo de maneira profunda e visceral em nossas vidas. Então pense na relação entre Daniel e o rei Dario. Em Daniel na cova dos leões, por exemplo. Daniel respeita o rei, mas seu temor maior está reservado para Deus. Ele não teme o decreto de Dario que proíbe a oração, porque ele sabe que sua verdadeira lealdade
é para com o Criador. E a sua lealdade a Dari era fruto dessa lealdade a Deus. Quando elas entram em conflito, ele não tem dúvida de que lealdade é a qual ele realmente serve. Da mesma forma, Jó demonstra um temor reverente por Deus que molda todas as suas ações, mesmo em meio àquelas aflições e adversidades que a gente vai ler, que a gente vai ver em todo o livro. Jó vive em um mundo corrompido, cercado por maldade, e no entanto ele permanece firme em sua devoção a Deus. E essa resistência à corrupção é algo que a gente vê na vida de Jó. E se a gente ficar olhando ao nosso redor, a gente vai ver isso ecoando em todo canto, né? Por exemplo, a gente já mencionou várias obras e filmes. Há um filme chamado O Senhor das Moscas, de William Golding. Vem de um romance, né? Nesse romance, um grupo de meninos é abandonado em uma ilha deserta e é óbvio que o caos logo se instala. Mas Ralph, que é o protagonista, ele tenta manter a ordem e a moralidade, mesmo quando todos ao seu redor sucumbem à selvageria da tentativa de sobreviver, né? Então Ralph, assim como Jó, não deixa que o ambiente corrompa a sua essência. Ele se apega a um código moral, mesmo quando parece que o mundo ao seu redor está se despedaçando e não tem código nenhum. E isso nos lembra que, como seres humanos, nós temos uma tendência a nos justificar quando caímos em situações difíceis. Quantas vezes ouvimos a desculpa: estou cercado por corrupção, o que eu posso fazer a não ser seguir o fluxo? Então há um ditado popular: uivar com os lobos, e isso reflete essa mentalidade de sucumbir ao meio, de ceder à pressão. No entanto, Jó nos oferece uma imagem contrária. Ele vive em uma terra poluída, cercado por pessoas que se afastaram totalmente de Deus, da moralidade, da justiça, mas ainda assim ele se mantém íntegro. Isso nos desafia a não usarmos nosso ambiente como desculpa, como é tão comum no humanismo secular, na psicologia secular, para comportamentos corruptos. Aqui a gente pode lembrar, por exemplo, do exemplo de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que resistiu ao regime nazista na Alemanha. Ele poderia ter escolhido seguir o fluxo, como muitos cristãos e pastores fizeram, se acomodando às exigências do regime. Mas como Jó, ele permaneceu firme em sua devoção a Deus e sua defesa da justiça, mesmo diante da corrupção e do mal ao seu redor. E numa obra sua, ele explora o conceito de responsabilidade moral, argumentando que a verdadeira integridade exige que a gente resista ao mal, mesmo quando isso nos coloca em risco. A gente sabe que Bonhoeffer vai acabar sendo morto por Hitler, né? Então, como Jó oferece um modelo, ele oferece um modelo de como permanecer íntegro a Deus em meio a um mundo corrompido. Apesar de Bonhoeffer não ser um teólogo que a gente deva seguir, realmente, totalmente, né? Então, o exemplo de Jó em se separar do mal é colocado para nós o tempo todo. O que torna Jó verdadeiramente notável é que, apesar de estar cercado por toda forma de corrupção, a Bíblia diz, ele se afastava do mal. E esse é um tema que ressoa ao longo de toda a palavra de Deus. E a gente vê isso também na literatura, né? Por exemplo, em A Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? A gente encontra uma jornada através do inferno, lá na obra, né? Purgatório e Paraíso. E Dante, assim como Jó, tem de resistir às tentações que o cercam. Ele é guiado por Virgílio, que o ajuda a navegar pelas armadilhas do inferno, e cada círculo é uma representação dos vícios humanos. Então, a imagem de Dante resistindo ao mal que o rodeia é uma poderosa metáfora assim, para a resistência de Jó, aí na vida mesmo real e numa vida que Deus produz, né? Na vida cotidiana dele. Ambos nos mostram que, embora sejamos tentados de todas as maneiras, devemos nos afastar do mal se quisermos manter uma vida que realmente glorifique a Deus. Jó, ele sabe que se ele permitisse a si mesmo viver como os outros estão vivendo, ele também seria consumido pelos mesmos vícios que corrompem as outras pessoas.
Então, a resistência ao mal requer um esforço contínuo, não do homem natural, que é impossível, né? Mas do coração regenerado, como sendo uma batalha constante. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele exorta aqueles que são filhos de Deus, regenerados, a vestir toda a armadura de Deus para resistir às tentações do diabo, do mundo, da carne, né? Efésios 6, 11 a 17. Então a imagem de armadura sugere que o mal nos ataca de forma contínua e que devemos estar sempre preparados para lutar contra esses poderes, né? O Deus deste século. Então Jó, ele veste essa armadura, eu diria, e ao se afastar do mal e ao viver uma vida de integridade e que glorifica a Deus, mesmo quando tudo ao seu redor está em decadência, é uma mostra da evidência, é uma mostra evidente da realidade da obra de Deus no coração dele, né? E a luta contra o mal que Jó enfrenta no tempo dele é um tema relevante para sempre, né? Um exemplo que a gente pode ver dessa dificuldade, por exemplo, há uma trilogia que eu gosto, né? O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão 2, o 2 acho que de 1974, é de Mário Puzo, né? Michael Corleone, que já é o filho do Poderoso Chefão do primeiro filme, ele começa a sua jornada como um homem que quer viver uma vida íntegra e deixar toda aquela vida da família dele de crimes, né, da máfia, desejando se afastar dos negócios corruptos da sua família e se dedicar a empresas normais, corretas, e viver uma vida assim. Ele quer se afastar. No entanto, lentamente, ele é sugado para o submundo do crime novamente. E ao final do romance e do filme, né, ele se transforma no mesmo tipo de homem que ele desprezava. Então, a trajetória de Michael é oposta à trajetória de Jó. Onde Michael sucumbe à pressão e corrupção, Jó resiste. Então, a mensagem é clara: é preciso força moral que só Deus pode gerar, só a graça pode gerar, e uma determinação para evitar ser consumido pelo mal ao nosso redor. Por exemplo, como alguém pode ser livre dessa pressão do humanismo secular? Então, assim. Então, a luta de Jó é uma metáfora para nossas próprias lutas diárias. Embora possamos não viver no mesmo contexto extremo de Jó, ou vivemos na nossa cultura, né? Mas não de sofrimento, por exemplo. Somos frequentemente tentados a comprometer nossa integridade em nome de ganhos pessoais, ou para evitar conflitos, ou para sermos aceitos. Aqui entra a importância do exemplo de Jó. Ele nos lembra que a pureza e a retidão não são valores negociáveis. O viver para a glória de Deus não são valores negociáveis, independentemente das circunstâncias. Jó, eu diria que ele se recusa a uivar com os lobos, é o que esses primeiros versos mostram. Porque ele sabe que seu olhar está fixo em algo maior, em Deus. O que o sustenta, Deus o sustenta no meio de toda a corrupção. E sustenta isso através do temor que Deus dá a ele, um temor de Deus. Mas a gente deve lembrar que esse temor, como a gente disse, não é um medo paralisante, mas um reconhecimento profundo da majestade e da santidade de Deus. E esse temor, na verdade, é uma resposta ao amor e à bondade de Deus que a graça cria em nossos corações. Assim como um filho tem por seu pai, não por medo de punição, mas por amor e reverência. Nas Crônicas de Nárnia, né, C.S. Lewis, a gente vê a dinâmica entre temor e amor na figura de Aslan. As crianças temem Aslan, não porque ele é um tirano, mas porque ele é poderoso, justo e bondoso. Eles reconhecem sua grandeza e, portanto, respeitam profundamente. Ele é poderoso, mas não é o temor da consequência de agir de maneira contrária é que impulsiona eles. Esse é o tipo de temor que Jó tem por Deus. Um temor que nasce do reconhecimento da soberania, grandeza, majestade,
mas da imensa bondade e do poder de Deus. O exemplo de Jó nos desafia a resistir às tentações que nos cercam diariamente. Embora o mal esteja sempre presente, assim como Jó, somos chamados a nos afastar dele e a lutar contra ele. E se a graça foi suficiente para Jó, mesmo Jó conhecendo o Evangelho tão menos do que nós, a verdade final de Deus, imagine a graça agora. Então a promessa final, como nos lembra o texto, é que Deus nos purificará de todas as nossas impurezas. Assim como o ourives purifica o ouro pelo fogo, Deus vai nos refinar através das dificuldades, aflições e tentações, até que possamos ser apresentados a Ele como puros e sem mancha um dia. É isso que Ele faz através da graça em e na obra perfeita de Cristo. Então essa purificação final é o que nos espera. Até lá, nós seguimos o exemplo de Jó, enquanto a graça opera eficazmente em nós, lutando contra as forças que tentam nos afastar de uma vida que glorifica a Deus, mantendo nossa integridade em um mundo que constantemente nos puxa em direções contrárias. Então, assim como Jó, a gente deve olhar para Deus como nossa fonte de força, para que a gente faça o que Paulo disse, para nos mantermos firmes, mesmo no dia mau, com a nossa armadura, resistindo ao mal, à nossa época, à nossa cultura, e a gente aspire à alegria eterna que Ele prometeu a todos que buscam a Ele como o salmista diz, com um coração puro. E toda a jornada em Jó nos leva profundamente a compreendermos isso de uma maneira mais clara para os nossos olhos, enquanto nos mostrará verdades da soberania absoluta de Deus e como Deus nos purifica ao nos fazer objetos da sua graça soberana, como Ele fez para Jó, mesmo num tempo como aquele, ou num lugar como Uz, onde não havia ninguém que buscasse a Deus. Mas ainda assim a graça soberana separou Jó, chamou Jó, justificou Jó, regenerou Jó, e foi suficiente para ele lá naquela cultura, naquela geração perversa, e também em meio às maiores aflições que nós possamos imaginar. Então você vê que a graça realmente é suficiente, e é sobre isso que o livro de Jó é uma mostra contínua e crescente do poder da graça, de como Deus nos purifica, qual é a relação entre nosso sofrimento e a glória de Deus, a soberania de Deus, e como isso acaba sendo operado para o nosso bem, não importa quão grandes sejam as aflições, como no caso de Jó, e nos aponta para o Jó final, que é Cristo. E é isso que a gente, em outras vezes que olhar para o livro de Jó, vamos ver junto a graça soberana atuando sob as piores condições e nas piores circunstâncias, mas sempre triunfando, sempre obtendo aquilo que o propósito de Deus decretou naqueles que Ele chamou soberanamente em seu Filho. Então, nós queremos olhar várias vezes para Jó, sempre que pudermos, e sermos transformados ao contemplar, na verdade, a beleza da obra de Cristo no livro de Jó, sermos transformados de um grau de glória para outro e lidarmos com o sofrimento de uma maneira que Deus seja glorificado e nós totalmente beneficiados, mesmo em grandes aflições. E é o que a gente precisa muito no mundo em que inevitavelmente nós vamos sofrer e vamos, por fim, morrer. Que Deus nos abençoe e nos guie para a sua glória. Amém, querido. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo
anjo selou o destino, traição que esboça o pranto. No silêncio da noite a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.